A paz de Cristo, meus irmãos. Mais uma vez aqui falando um pouco acerca do reino de Deus. E eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já me fiz muito. Qual a melhor forma de orar? Tem uma posição específica na nossa oração que Deus possa responder? Será que de joelho é a mesma coisa de orar em pé? É a mesma coisa de estar orando sentado? É a mesma coisa de estar orando andando, caminhando, dirigindo? Será que Deus responde a oração? Tem diferença? Se nós observarmos lá no livro de Mateus, capítulo de número 6, do verso 7 em diante, você vai observar Jesus dando instrução aos seus discípulos. Ele diz assim: olha, mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em oculto. Você vai observar que Jesus está dando instrução de como falar com Deus. Mas ele não indica especificamente a forma, se é de joelho, se é sentado, se é deitado. Ele fala que tem que ir ao quarto. Amém? Mas se você observar logo em seguida, logo mais à frente, você vai ver que Jesus indica o local e logo em seguida ensina o quê? A oração do Pai Nosso. E nós todos sabemos que a oração do Pai Nosso é uma oração que é uma prática comum até daqueles que não são cristãos, né, que oram. Porém, nós podemos observar que algumas orações do Pai Nosso não estão em conformidade com o que a Bíblia ensina. Porque a oração da Bíblia, do Pai Nosso, lá em Mateus 6, verso 9, inicia-se ali, diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós com o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Mas não nos induza a cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e para todo sempre. Amém. Nós podemos observar que algumas orações do Pai Nosso tem alguns trechos que estão em desconformidade com a palavra. Por exemplo, quando a gente começa iniciando assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A Bíblia não fala sobre o vosso nome, a Bíblia fala sobre o teu nome, ou seja, o nome do Senhor. Então nós podemos observar que a oração, ela tem um direcionamento. O primeiro direcionamento da oração é exaltar o nome do Senhor. Por exemplo, Pai Nosso, não Pai meu. Pai Nosso que estás no céu. Está dizendo o local onde Ele está, que Ele está acima. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é o vosso, não o nosso. É o nome do Senhor que é santo. É Ele que é o Todo-Poderoso. Então são certos tipos de situações que nós temos que nos atentar e sabermos falar de coisas de forma correta para que nós possamos alcançar o nosso objetivo em oração. Então a primeira coisa que eu posso observar, a melhor forma de orar é exaltando o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Anota aí, não esqueça. A primeira forma de orar é exaltar. Tem gente que já começa pedindo, né? Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, e está errado. Você tem que exaltar o nome dele. Pai Nosso que está no céu, santo é o teu nome. Tu és poderoso, tu és o grande, tu és o alfa, tu és o... Aí você usa a melhor forma possível dentro da Bíblia. Não use razões humanas para exaltar o nome do Senhor, que ele não precisa. Ele já deixou na Bíblia específico para nós. Então não use de meios ou atributos humanos para exaltar o nome do Senhor, que ele não recebe. Ele recebe o que é bíblico, porque ele já deixou justamente nos ensinando. Então a primeira coisa que nós conseguimos fazer é o quê? Exaltar. Pai Nosso que está no céu, santo é o teu nome. Ou seja, ele está sobre todo nome. Ele é superior a qualquer nome de qualquer artista, qualquer doutor, qualquer filósofo. Todos esses são criaturas de Deus, e Deus é criador. Então exalte o nome de Deus de início a sua oração. Exalte. Você pode observar que logo de início tem que haver uma submissão. Porque se você está exaltando alguém, porque você sabe que ele é superior a você. Você só pode dizer que alguém é superior a você se você se submeter aos princípios e à vontade dele. Tem muita gente que exalta, fala, diz que ele é, mas não se submete. Se você lá lê em Mateus 13, você vai ver que tem um versículo que diz assim: olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, está endurecido e não quer que eu os cure. Então cuidado com a hipocrisia quando a gente exalta a Deus e não quer se submeter à vontade de Deus. Então a oração do Pai Nosso, quando a gente começa: olha, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós com o teu reino, para que seja feita a tua vontade. Ei, o reino de Deus já está aqui, tá?
O reino de Deus já está aqui. Isso é notório. Se nós hoje estamos aqui falando acerca de Deus, o reino dele já está. Mas para que seja feita a tua vontade, olha a submissão, exaltação. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha em nós o teu reino, para que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Aí a gente começa a entrar numa guerra, né? Porque fazer a vontade de Deus é muito difícil. Se você falar que é fácil, parabéns, que não é fácil. Você negar você todo dia, você negar suas vontades, você dizer que quer, mas você não pode porque você respeita, você é submisso à vontade e à palavra de Deus. E submissão a Deus, irmão, não tem a ver com você só respeitar aquilo que Deus está mandando, não. É você respeitar o seu pastor. É você respeitar não só o seu pastor, mas o ministério que o seu pastor instituiu. Porque as pessoas têm a visão só do pastor, mas esquecem do presbitério, esquecem dos evangelistas, esquecem dos diáconos, esquecem dos obreiros. Então submissão a Deus é quem se submete àquilo que Deus coloca como autoridade. Romanos 13. Toda autoridade constituída na terra foi dada por Deus. Você pode ser juiz, advogado, doutor, você pode ser o que você quiser nessa terra. Mas dentro do reino de Deus, você tem que se submeter. Senão você vai arcar com as consequências. É aí onde as pessoas não entendem. Eu estou na igreja, eu vivo na igreja, eu faço isso, mas minha vida está um caos, uma castaça. Porque é falta de respeitar a autoridade. Porque na sua visão, e de muitos, tem que respeitar só o pastor. Não, eu respeito só o pastor. Ei, a autoridade que Deus deu não foi só para o pastor, não. O pastor é o anjo da igreja, cujo qual ele vai ter que prestar contas da vida de todo mundo. Incondicionalmente. Mas muita gente vai prestar conta dele por causa da insubmissão. Eu só aceito se o pastor falar comigo. Continua assim que você vai ver qual vai ser o final. Aí você não entende porque você não consegue dormir à noite, tem que ficar tomando remédio. Você não entende porque sua vida está um caos, você tem dinheiro, tem riqueza, tem notoriedade, mas você vive triste. Está no meio de todo mundo rindo e você triste. Isso é guerra espiritual, tá? Guerra espiritual. Isso começa com insubmissão. Vai dentro de um quartel, de qualquer das três forças, exército, marinha, aeronáutica, na polícia militar, e vai ver o que um subordinado, se for insubordinado a um superior dele, o que acontece? Ele recebe punição. Mesmo que ele não receba punição na hora, mas se algum subordinado não se atentar ao que o seu superior falar, ele vai ser punido. Assim também é no reino de Deus. Se você está fazendo algo de insubordinação que Deus colocou na tua palavra, te prepara. Te prepara porque o Senhor ele vai trabalhar para você aprender a respeitar a autoridade dele. Isso não é só para crente não, para ímpio, para todo mundo. Observa que quando teve a Copa do Mundo, que eu me lembro que a presidente Dilma estava lá, observa o que o povo fez com a Dilma. Xingando, falando coisas errôneas. Qual foi o final daquela Copa do Mundo? É uma vergonha que está marcada para a história. Numa Copa do Mundo, uma seleção pentacampeã tomou 7-1. Entenda que a autoridade de Deus não se brinca. Então nós começamos a entender que a melhor forma de orar é primeiro exaltando o nome do Senhor, segundo se submetendo para que a vontade dele seja feita. Senhor, ensina-nos a fazer a tua vontade, ensina-nos a fazer o teu querer. Nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ensine, porque a gente por si só não consegue. Por terceiro, suplicando a misericórdia de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós com o teu reino, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim também ensina-nos a perdoar aquele que nos tem ofendido. Mas não nos induza à tentação, porque teu é o poder, o reino, a glória e a honra, hoje e para todo sempre. Amém. Essa palavra, Senhor, não nos induza à tentação, não é que Deus vai te induzir a pecar. Não é isso. Se você olhar o original, a palavra induzir é não nos permita nos colocar em situações de pecado. Ou seja, que o Senhor venha nos dar a condição de não nos colocar em situações onde a gente venha errar. Tá me entendendo? Tem nada a ver que Deus te tentar. Deus não tenta ninguém. E por ninguém pode ser tentado. Quando nós somos tentados é pela nossa própria carne, nossa própria vontade. É as concupiscências, é desejo. Nós temos desejo. A nossa carne pede muitas coisas. Então não é Deus que nos induz, Deus não pega e nos coloca em situações de tentação. É nós que temos que orar para que Deus não permita que nós nos venhamos colocar em situações de desejo, de vontade. Interprete a Bíblia de forma correta para você ter mais êxito nas suas orações e alcançar seu objetivo.
Senhor, não nos induza a tentação, não nos permita nos colocar em situações de pecado, em situações que venham atrapalhar a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, que não venham nos atrapalhar em situações adversas, no trabalho, no trânsito, em várias coisas, porque quando a gente fala em tentação, a gente pensa só em conotação sexual, mas tem várias outras formas de tentação, tem a financeira, tem o ódio, tem o rancor, tem a mágoa, tem o poder, tem o status, tem a vaidade, tem várias áreas. Então peça a Deus em oração. Essa é a melhor forma de orar. É exaltando, é em submissão e súplicas a Deus pela sua misericórdia. Mude o seu estilo de oração, a forma de orar. Peça a Deus qual a melhor forma de atingir o coração dele. O Espírito Santo fará isso, para que você possa assim entender que há um Deus no céu que ouve a oração. Eu disse no vídeo passado, tem um vídeo aí gravado, você pode depois pesquisar, orar e sem cessar, fala acerca daquela mulher, né, Lucas 18, 8, pode ver que ela está buscando aquele juiz que era injusto, não temia Deus nenhum homem, olha o poder que esse homem tinha, não temia Deus nenhum homem, mas ela persiste, ela não sussurra, ela fala o que ela precisa, e ela automaticamente faz o quê? Ela tem uma regularidade. Então quando você exalta a Deus, quando você se submete, quando você suplica, Ele atende. Agora ouça, se um homem pecador insistiu, uma mulher viúva insistiu em orar e pedir a Ele para que Ele fosse essa causa, imagine Deus que é justo, que ouve a todos. Não perca essa oportunidade, irmão, de poder estar falando com o Senhor de forma correta. Exalte a Ele, para que pedir, comece a agradecer. A Bíblia diz que Deus sabe tudo o que você precisa. A Bíblia relata que Jó, ele conseguiu vencer quando ele orava por aqueles que queria que ele negasse. Jó orou pelos seus amigos, pela sua esposa, e Deus virou, Deus falou, e Deus virou o cativeiro de Jó. Olha que coisa linda, Deus virou o cativeiro de Jó. Ore de forma correta que Deus vai virar esse seu cativeiro. Peça a Ele de fato, exalte o nome dEle, tenha submissão aos seus princípios e faça súplicas de coração sincero. Ele vai virar esse seu cativeiro. Que você receba essa palavra no seu coração, grave ela na tábua do seu coração, que o nome do Senhor será glorificado. Eu profetizo em nome de Jesus que ainda esse ano de 2022, antes do término do ano, a sua oração vai ser atendida. Esse projeto vai sair do papel. Você vai se tornar aquilo que você precisa para que o nome do Senhor seja glorificado. Entenda que a sua oração tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Então receba essa palavra no seu coração. Creia de todo o coração que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. E você saberá que há um Deus que ainda ouve a oração. Amém? Que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa curtir, ativa o sininho. Me siga nas redes sociais. Estarei orando pela sua família, pela sua casa. Deixe seu comentário, que em nome de Jesus nós não estamos fazendo aquilo que é necessário para estar alcançando você com nossas orações. Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo.